profissionalizar para transformar o terceiro setor, uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor e que conta com o apoio da FUNASP, Associação de Fundações Colaboradoras da Universidade de São Paulo, o FID, a Fundação Instituto de Diagnóstico e Imagem, Fundação Salvador Arena, Fundação Sinhá Junqueira e a Fundação Instituto de Administração, a FIA, que hoje nos recebe aqui nesse espaço, né, e é uma grande colaboradora do Instituto. Em forma de agradecimento, gostaria de convidar o professor Isaac Kruglianskas, que é o diretor-geral da instituição, para dar as boas-vindas a todos. Eu queria também desejar um bom dia para vocês, meus cumprimentos, e dizer que vocês são muito bem recebidos. É uma grande satisfação a gente poder estar colaborando com essa iniciativa. Acho que pessoas que têm uma certa visão ou desejam um país melhor, uma situação, vamos dizer assim, de maior futuro, de maior participação na modernidade, precisam olhar essa questão da cidadania, essa questão da sustentabilidade. E o Ayrton Grazioli tem mostrado isso e tem dado todo o apoio e incentivado essas iniciativas. Eu queria cumprimentar o Joel Scala, com o Observatório do Terceiro Setor, tomar essa iniciativa de contribuir para a profissionalização dos gestores, das pessoas que atuam nessas organizações. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, uma certa convicção, porque eu sempre acreditei nisso. Eu comecei a minha carreira como engenheiro de produção nas empresas, e aquilo me deixou o que eu via que era feito me deixou assim um peso de consciência muito grande de como a gente tratava o meio ambiente nos idos nas décadas de 60, vamos dizer assim, onde boa parte não tinha nascido, o pessoal que está aqui. E isso quando eu entrei para a academia, mais ou menos na década de 80, alguns anos depois eu criei a primeira disciplina na FEA, na USP, sobre gestão empresarial e meio ambiente. Acho que foi talvez uma das primeiras do Brasil. Eu não me lembro se a GV também criou naquela época, mas foi mais ou menos junto. E depois nós criamos encontros de gestores, principalmente empresariais, preocupados com o meio ambiente, é o ENGEMA. Hoje vai ser esse ano nós vamos fazer o 27º. Então, é uma questão que me diz muito a respeito, e eu acho que é um ponto que eu me associo muito e valorizo muito quem se dedica a essa área. Tanto é que criei essa disciplina, talvez a primeira na área de gestão da USP, e talvez a primeira do Brasil, eu arriscaria dizer. Também criei aqui na FIA, que a FIA também está comprometida com essa questão da cidadania, da sustentabilidade, e nós criamos uma pós-graduação, lato sensu, sobre gestão da sustentabilidade, focado na gestão da empresa, na estratégia empresarial. Então, acho que com tudo isso eu não preciso falar mais do compromisso e da satisfação e até da honra de poder contribuir para iniciativas como essa, que é, vamos dizer assim, contribuir para a formação, né, para o aprimoramento profissional das pessoas que atuam nessa área. Então, sejam todos bem-vindos, desejo um excelente evento hoje e todos os outros que se seguirão, que acho que todos terão muito a ganhar e talvez o Brasil mais ainda. Muito obrigado a todos, bom dia. Na agenda desse encontro, teremos as palestras Captação de Recursos, Como Elaborar um Plano de Captação, com João Paulo Vergueiro, está aqui. Direito no Terceiro Setor, a Importância da Transparência, com José Alexandre Ferreira Sanches. Comunicação, criando um plano para atrair e engajar apoiadores, isso é importante também para o terceiro setor, né? Guatiemi Yamashita. E gestão, o que é essencial para uma administração eficiente,
com o professor Alfredo dos Santos Júnior. Tá aqui. Bom, para falar um pouco, então, dessa iniciativa e do observatório, eu gostaria de convidar o Joel Scala, que é o diretor do Observatório do Terceiro Setor. Joel, por favor. Muito bem. Bom dia a todos. Vivemos tempos difíceis. Nosso país enfrenta a pior crise da sua história. Diante dessa realidade, o Observatório do Terceiro Setor assume o desafio de reunir atores importantes do terceiro setor. São profissionais que dedicam o seu trabalho para a melhoria da qualidade de vida do seu semelhante e da realidade social do país. É para esses agentes e para vocês, agentes transformadores, que estamos realizando o primeiro ciclo de palestras Transformar para Qualificar o Terceiro Setor. Nossa única preocupação foi trazer o melhor de um grupo de profissionais, de advogados, consultores, professores, que reunidos nesse ambiente, esperam contribuir para o trabalho que está sendo realizado nas organizações de interesse social. Muito obrigado pela presença de todos e sejam novamente bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Joel. E vamos iniciar, então, as palestras com os temas do nosso ciclo que anunciamos anteriormente. Eu vou convidar o senhor João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, administrador, mestre em administração, professor assistente na FECAP e coordenador do Grupo de Excelência de Administração do Terceiro Setor, do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Ele apresentará para a gente o tema Captação de Recursos, como elaborar um projeto de captação. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesta manhã de sexta-feira, conversando um pouquinho, a convite aqui do Observatório do Terceiro Setor, ter a oportunidade de abrir... Oh, meu bolso está para fora. De abrir essa sessão, né? Na verdade, esse encontro, de vários encontros que o Observatório está realizando junto com seus parceiros, para a gente falar hoje de captação de recursos, né? Um dos temas com os quais eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês, de estar com vocês, espero eu, nos outros encontros também, ou na maioria deles. E o nosso tema hoje é o plano de captação. E é bem, antes de eu começar, quem vai controlar meu tempo? Porque eu falo muito, e eu só tenho meia hora para falar. Onde é que está o controle de tempo? Controla ali no relógio? Vai ter alguém que vai ficar... João, acabou, porque eu posso falar 3 horas aqui. E, na verdade, o nosso tema é plano de captação de recursos, que é um tema para um curso. É um tema para um dia inteiro, é um tema para ficar uma semana inteira, e ainda assim a gente não vai esgotar. Dá para fazer exercício, dá para fazer trabalho prático, dá para fazer dinâmica, tem tabela, tem uma estrutura, tem um monte de coisa. E eu, né, ao convite do Observatório, fui convidado, fui solicitado para conversar um pouquinho com vocês sobre o plano de captação. Nesse período que a gente tem, a gente vai ter 15 minutos de debate, depois com o Joel. Então, eu condensei, eu preparei uma introdução para vocês sobre o plano de captação de recursos. Este documento que é fundamental para qualquer organização da sociedade civil. Então, vamos perguntar aqui, né? Primeiro, quem dos que está aqui presentes é captador de recursos? Levanta a mão. A gente tem bastante, tem alguns. O pessoal que está na internet pode levantar a mão também. Não vou poder contar, tá? Mas pode levantar a mão se quiser também. Tá bom, nós temos alguns. Desses que estão aqui, sendo ou não sendo captadores de recursos, quais organizações têm plano de captação? Levanta a mão. Até que está razoável, algumas, até que está razoável. Tem que ser todas, tá? A primeira mensagem do dia é tem que ser todas. Aí vocês vão entender mais na conversa. A primeira mensagem do dia, não porque eu tenho 30 minutos, mas a primeira mensagem da nossa conversa é todo mundo tem que ter um plano de captação de recursos. Eu sempre começo com a palavra impacto, né? Quem já viu palestra minha sabe que eu tenho usado essa palavra no início das minhas palestras, porque nós no terceiro setor, diferente do segundo setor, também, nós, no terceiro setor, a gente vai ter uma palestra de direito daqui a pouco, vocês vão aprender melhor, nós somos instituições privadas.
Nós somos do setor privado, nós trabalhamos com o direito privado. Nós somos organizações privadas. Por mais que muita gente ache que ONG é pública. Nós não somos instituições públicas, somos instituições privadas. Porém, diferente das empresas, nós não visamos o lucro. Nós não existimos pelo lucro. Nós existimos pela causa que a gente busca, pela missão que a gente tem, que a gente se define na nossa origem. Portanto, nós existimos pelo impacto que a gente busca trazer na sociedade. Tudo e qualquer coisa que qualquer organização da sociedade civil, ou ONG, ou entidade, como vocês quiserem chamar, tudo e qualquer coisa que a gente faz, nós fazemos pelo impacto que nós queremos trazer para a sociedade. Nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar o país, nós queremos uma sociedade melhor para todo mundo, seja na assistência social, na habitação, na saúde, na educação, na infância, na terceira idade, não importa a causa. Nós, no terceiro setor, existimos para gerar impacto positivo na sociedade. Nós existimos para fazer a diferença, e não para lucrar, e não para acumular riqueza, que é a forma legítima das empresas. Nós, no terceiro setor, existimos para fazer a diferença na vida das pessoas. Portanto, o impacto é uma palavra que tem que estar na ponta da língua de qualquer um que trabalha no terceiro setor. E, portanto, e mais importante ainda do que isso, nós temos que garantir que o nosso impacto seja permanente na vida das pessoas, seja sustentável para a comunidade com a qual nós estamos impactando. Nós não podemos desejar, nós não podemos querer que o nosso impacto acabe de um dia para o outro, porque nós não nos preparamos para isso. Porque nós não nos organizamos internamente para conseguir fazer com que a organização esteja sempre impactando positivamente a vida das pessoas. Simplesmente não dá para acabar de um dia para o outro a organização. Simplesmente não dá para fechar os seus projetos de um dia para o outro. Simplesmente não dá para a organização diminuir a sua estrutura porque ela não se preparou do ponto de vista da gestão. Como é que a gente pode ser, de fato, transformador na vida das pessoas se a gente pensa só na ponta e não na nossa capacidade de garantir que o nosso impacto seja permanente? E é por isso que a gente fala de captação de recursos. Porque para garantir que o impacto das organizações seja permanente, seja sustentável, para garantir que a organização não vá fechar amanhã, nós temos que ter na nossa organização um fluxo permanente de recursos. A nossa organização tem que garantir que, além de estar fazendo o seu trabalho na ponta, além de estar gerando impacto na vida das pessoas, ela está trazendo recursos de forma contínua. Basicamente, nós temos que pensar na receita da nossa organização. Não dá para pensar só em despesa. A gente adora pensar em despesa no terceiro setor. A gente adora pensar em projeto. A gente adora gastar. A gente adora transformar a vida das pessoas. Mas, às vezes, a gente esquece de pensar em como gerar os recursos, em como garantir a receita que vai viabilizar esse impacto. No terceiro setor, inclusive pelo fato de nós estarmos impactando a vida das pessoas, nós não podemos despreocupar, nós não podemos deixar de priorizar a importância de pensar na receita. Se eu penso só na despesa, eu não garanto que o meu impacto seja verdadeiro, seja sustentável, seja permanente na vida das pessoas. E para pensar nas receitas do terceiro setor, naturalmente, é por isso que eu estou aqui, existe a captação. Existe a captação de recursos. É uma competência do terceiro setor. Só existe no terceiro setor profissionais que se especializam em trazer recursos para ONGs, para sustentar, para financiar as ONGs. E qual que é o nosso recurso? Eu não vou explorar esse tema aqui, porque a gente não tem tanto tempo, mas qual que é o recurso por excelência do terceiro setor? Qual que é o nome do recurso que nos financia no mundo inteiro? É a doação. O nome do nosso recurso é a doação. O terceiro setor é financiado pela doação daqueles que acreditam na nossa causa, que querem garantir o nosso impacto. E por isso existe um profissional, existe uma profissão que se especializa
em mobilizar doações para causas. É uma profissão maravilhosa, porque o cara passa a vida dele dedicada a gerar recursos para garantir que quem está na ponta transforme a vida das pessoas. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro pelo impacto, é o dinheiro pela transformação, é o recurso para mudar a vida das pessoas. Mas eu não posso sair por aí pedindo doação, eu não posso sair por aí passando pires, eu não posso sair por aí no desespero, eu não posso esperar o dinheiro acabar para ir atrás de doações. Eu não posso esperar, eu não posso fazer isso, ninguém faz isso, o governo espera acabar o dinheiro dos nossos impostos para cobrar imposto. Não, o governo está sempre cobrando imposto. As empresas esperam acabar o dinheiro do caixa delas para voltar a vender. As empresas estão sempre vendendo. Nós não temos que esperar o dinheiro da organização acabar para começar a captar. Nós temos que estar sempre captando. Tem que ser cultural na organização. E nós temos que ter estratégia. E para nós termos estratégia na captação de recursos, é que existe o plano de captação. E é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. O plano de captação é o documento que consolida a estratégia da receita de uma organização, a estratégia de captação de recursos. De onde vai vir as minhas doações? Quem são meus potenciais doadores? Como que eu vou abordá-los? Qual que é o meu orçamento da captação de recursos? Qual que é a minha equipe? Qual o meu cronograma? Quais as minhas estratégias? Quais os meus prazos? Quais as minhas metas? Quais os meus indicadores? Eu vou mostrar daqui a pouco. Tudo isso faz parte de um plano de captação de recursos. É um planejamento alinhado ao planejamento estratégico da organização que vai garantir que nos próximos 3 anos você tenha a capacidade de gerar a receita que te dá o impacto de verdade. Não pode acabar daqui a 1 ano. Eu não posso depender de uma única fonte de recursos. Eu não posso depender de governo. Eu não posso depender de um único financiador. Eu tenho que ser financiado e sustentado por aqueles que acreditam na minha causa. E não por 1, não por 2, não por 3, por uma grande variedade de pessoas e organizações que acreditam no meu trabalho e estão dispostos a doar para mim, a me financiar. Eu crio uma estratégia, eu crio o plano de captação. Toda organização tem que ter uma estratégia. Toda organização tem que ter uma meta de receita. Vocês têm que saber. Tem que começar o ano sabendo quanto que eu preciso captar para fechar o ano e fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Mas não pensando na base de 1 ano, eu tenho que pensar para os próximos 3 anos. Vocês saberiam me dizer, se eu perguntar aqui para vocês saberiam me dizer quanto que vocês precisam para financiar a instituição e fazer tudo o que vocês gostariam de fazer pelos próximos 3 anos? Pelos próximos 5 anos? Tem que planejar, tem que ter meta. A gente tem que saber quanto que nós precisamos gerar de recursos para financiar a nossa organização. E o plano que vai nos apoiar a ir buscar esse recurso. Toda organização tem que planejar para alcançar as suas metas. Se eu preciso de 1 milhão para os próximos 3 anos, qual que é o meu planejamento para trazer 1 milhão? Qual que é o meu caminho? A gente faz isso na vida. A gente planeja comprar uma casa. Então, qual que é o meu caminho para comprar uma casa? A gente planeja uma família. Qual que é o meu caminho para ter uma família? Eu planejo ter impacto na vida das pessoas. Qual que é o caminho para garantir que eu tenha impacto de verdade na vida das pessoas? É o plano de captação de recursos. É estratégia, é gestão, mas é uma arte também, de tão gostoso que é. Porque é completamente diferente de vender, é completamente diferente de cobrar imposto. Nós estamos trabalhando com a expectativa das pessoas de mudar o mundo, de fazer o bem. Elas estão doando porque acreditam na nossa causa. E o plano vai trazer tudo isso. Um plano de captação vai incorporar práticas eficazes de avaliação do que a organização já tem, vai incorporar planejamento e priorização das atividades de captação de recursos que vão garantir para ela um fluxo contínuo de recursos. E o principal recurso que a gente precisa para qualquer organização, e não tem sentido em dourar a pílula aqui, é dinheiro. Nós precisamos financiar a nossa estrutura, nós precisamos financiar a nossa equipe, nós precisamos pagar a nossa contabilidade, nós precisamos pagar o nosso aluguel, o nosso escritório, a nossa energia. O principal recurso que garante o impacto de uma organização é o dinheiro. A partir disso, ela pode transformar o que viria em dinheiro em outros tipos de captações de recursos.
com doação de equipamentos, com doação de bens, com doação de tempo. Mas o principal recurso que qualquer organização precisa para se financiar é o dinheiro. O plano de captação de recursos vai consolidar essa estratégia, vai garantir para a organização esse apoio anual e contínuo. A organização tem que saber onde está o dinheiro. Quem são meus potenciais doadores? Tem organização que passa, às vezes, décadas na comunidade e nunca captou recursos com a própria comunidade. A comunidade enriqueceu ao redor, enriquecer talvez seja uma palavra forte, a comunidade se desenvolveu ao redor da organização, saiu de situação de pobreza para uma situação menos vulnerável, mais estável, tem capacidade de ajudar o desenvolvimento da organização. E ela não capta, ela não pede. Às vezes a cidade se desenvolveu e tem pessoas e organizações com potencial de doar para a organização, e ela não pede, ela não estrutura esse pedido. O plano é a estratégia que vai nos ajudar a entender isso. Nossa, eu preciso de 1 milhão. Quem tem 1 milhão? De onde eu conseguiria? Tudo isso em números hipotéticos, naturalmente. Cada organização tem a sua realidade. Quem tem 1 milhão? Onde que eu vou conseguir? Quais são os meus potenciais doadores? Como eu vou abordar os meus potenciais doadores? Qual a linguagem de comunicação que eu vou usar com eles? Porque para cada público eu uso uma comunicação específica. Como é que eu vou manter o relacionamento com eles? Como é que eles vão doar para mim? Quais são as estratégias? Tudo isso é pensamento estratégico. Na captação não é sair com o Pires. Eu gosto de brincar numa das palestras que eu dou, que não é sair por aí e me dar um dinheiro aí. Não é sair pedindo, é sair com planejamento. Porque é isso que garante que a gente tenha um resultado mais efetivo. O plano de captação de recursos, e a gente tem que ter um plano de captação de recursos, vai nos ajudar a pensar o que pedir, a quem pedir e como pedir. Eu não abordo públicos diferentes da mesma forma. Uma técnica de captar recursos é o diálogo direto, a gente está na rua captando. Eu abordo de uma maneira. Uma outra forma de pedir, de captar recursos, é com um público de alto poder aquisitivo. Eu abordo de outra forma. Eu posso captar recursos em eventos. Eu abordo de múltiplas formas no evento. Eu posso trabalhar com empresas. A forma de abordar uma empresa para captar recursos é diferente também. Com um plano, eu consigo saber essas diferenças. Eu consigo pensar essas diferenças. Eu consigo estruturar melhor a minha abordagem. Com um plano, isso daqui é, assim, o dia que vocês conseguirem alcançar isso daqui, nós teremos uma situação em que o terceiro setor no Brasil vai estar completamente desenvolvido. Com um plano, se eu conseguir avançar bem e desenvolver a capacidade institucional da minha organização, com um plano eu vou gerar a minha receita básica anual. Então, implementando um plano de captação de recursos, fazendo direito, né, implementando uma estratégia, seguindo nela, avaliando, monitorando, tudo que a gente aprende em gestão, na verdade, né, em gestão estratégica. Com um plano de captação, eu vou trabalhar para garantir uma receita básica anual. É aquele recurso que eu preciso para desenvolver as minhas atividades naquele ano. Com um plano, se eu fizer, né, direito, se eu aprimorar bem, eu vou conseguir recursos para investir na minha organização. Então, além de manter as atividades da minha organização, eu vou investir em desenvolvimento, em prédios, em reformas, eu vou ir além. Mas, assim, o pulo do gato mesmo é se eu conseguir, a partir da minha estratégia de captação, começar a montar fundos de reserva, caixa, para garantir que a organização se mantenha, mesmo quando tudo der errado. Eu trabalhei numa ONG, eu trabalhei no início da minha profissão, no início da minha trajetória profissional como captador de recursos, foi numa ONG chamada Christian Aid, que é uma ONG britânica ligada à igreja anglicana. Eles criaram uma ONG, 50 anos atrás, para acabar com a pobreza no mundo. Eu trabalhei representando a ONG aqui no Brasil, e eu lembro até hoje disso. A Christian Aid tinha um fundo de reserva de 18 meses. O que isso significava? Que se não entrasse mais nenhuma doação, ela tinha dinheiro para pagar todos os funcionários por mais 1 ano e meio. Quem tem fundo de reserva aqui na sua organização? Levanta a mão. Qual que é a organização? Uma creche para crianças carentes. Qual que é a organização? A DID, bacana.
São pouquíssimas organizações no Brasil que hoje têm capacidade institucional para ter um fundo de reserva, para garantir que, se tudo der errado, nada ainda vai dar errado, porque eu vou ter um gás para desenvolver a minha captação de recursos e para gerar receita. E o plano me permite pensar nisso, em recursos para manter a instituição, em recursos para investir na organização, em recursos para garantir a reserva, para garantir um colchão para a organização, se tudo der errado. Quais são os componentes de um plano de captação de recursos? Para vocês começarem a conhecer, né? Então, o plano tem que ter metas. Quais são minhas metas? Qual que é a minha meta geral? E quais são as minhas metas por fonte de captação de recursos? Por indivíduos. Mesmo indivíduos eu posso segmentar. Eu posso captar com profissionais liberais. Eu posso captar com a comunidade da internet. Mesmo indivíduos eu posso segmentar e ter metas distintas. Quais são as minhas táticas para alcançar essas metas? O que eu vou desenvolver para conseguir bater essas metas? A gente trabalha com indicadores. As organizações mais estruturadas, eu já fui visitar algumas delas, têm monitores acompanhando real time, né, em tempo real, o desenvolvimento da captação de recursos. Hoje fechamos com tantos doadores, hoje saíram tantos doadores e entraram tantos novos doadores. A nossa rotatividade é tanto, a nossa taxa do retorno do investimento em captação de recursos é tanto. A gente metrifica tudo, a gente quantifica e estuda a captação de recursos. Qual que é a análise do potencial da organização? Qual que é o meu plano de ação e cronograma para cada uma das estratégias? Quem são os responsáveis? Nós mantemos e montamos, né, times de captação de recursos. É muito difícil captar se você não tem equipe interna para captar. Mesmo que seja alguém do conselho, porque a organização é feita de voluntários, que é muito comum, alguém tem que ficar responsável por liderar a captação de recursos. Mesmo que seja só um diretor executivo, na organização que eu atuo, na BCR hoje, só tem eu e mais uma colega como funcionários. Eu sou responsável pela captação, nós não temos um captador, mas alguém tem que ficar responsável por captar. Tem que ter equipe definida, designada. No plano, eu indico os responsáveis, no plano eu trago as minhas necessidades de marketing. A comunicação é nossa irmã na captação de recursos, porque parte da captação de recursos é o pedido. E se eu não faço o pedido certo, é claro que a resposta não vem direito. Né? Então, a comunicação é nossa parceira na captação de recursos. Em geral, andam junto nas organizações pequenas. A mesma pessoa que cuida de captação, cuida de comunicação também. Nas organizações maiores, aí se divide um pouco, mas a gente sempre tem que se preocupar para que a comunicação esteja voltada para a captação de recursos. Porque eu já vi muita organização investindo dinheiro, nesse caso, gastando dinheiro, em propagandas institucionais, campanhas para fazer a sua marca ser conhecida e não fazendo pedido junto. Como é que você investe para colocar uma propaganda na TV ou na internet e não faz um pedido junto? Não aproveita aquele espaço, aquela oportunidade, aquele dinheiro. Então, a comunicação tem que andar junto com a gente na captação de recursos. E um plano vai trazer o orçamento e a necessidade de financiamento de cada estratégia. Para quem estudou administração como eu, sabe que para fazer um planejamento estratégico, você tem que envolver toda a organização. Toda organização tem que estar envolvida no planejamento estratégico. Ainda que venha de cima para baixo, né, a liderança tem que estar engajada, e a liderança que toma as decisões mais importantes, todo mundo tem que participar, porque senão a pessoa não se sente parte daquele planejamento. O plano de captação é a mesma coisa. Todo mundo tem que fazer parte do desenvolvimento de captação de recursos. Mesmo a pessoa que atende o telefone, ou a pessoa que limpa a instalação da instituição, ou quem está na ponta atendendo um beneficiado, tem influência e impacto na captação de recursos. E tem que fazer parte do desenvolvimento da estratégia. O plano tem que ser apropriado pela instituição. Um plano de captação de recursos não é feito só para o captador implementar, é para toda a organização implementar, para toda a organização acompanhar o plano de captação de recursos. Finalmente, qual que é a entrega, né? A partir do momento que eu sento com a minha equipe, que eu estruturo uma estratégia de captação, que eu escrevo essa estratégia, qual que é a entrega? A entrega é um plano. É um plano escrito que claramente articula todas as metas que eu vou mensurar na minha captação de recursos. Vai trazer os objetivos e estratégias. E o plano de captação vai seguir o planejamento estratégico da organização. Então, se eu fiz um planejamento estratégico para os próximos 5 anos,
eu provavelmente vou ter, inclusive, um orçamento de quanto de recursos que eu preciso para os próximos 5 anos. O próximo passo é fazer um plano de captação. Construo meu planejamento estratégico, atualizo a minha missão, a minha visão, defino as minhas diretrizes estratégicas, construo um orçamento para os próximos 5 anos e passo a escrever um plano de captação de recursos. É a estratégia. Eu não posso sair pedindo à torta e à direito. Eu não posso sair pedindo a esmo. Eu tenho que ter uma estratégia, uma lógica por trás do meu pedido. Esse é o plano de captação de recursos. E esse é o tempo que a gente tinha para conversar em 30 minutos. Isso que dava para passar para vocês, essa energia, essa vontade, essa crença que eu tenho, que, puxa, pedir é uma arte, tá, gente? Pedir é uma arte. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma organização britânica chamada Islamic Relief, que é apoio islâmico, né, que é uma organização que atua nos países islâmicos. Um vídeo engraçadíssimo de captação de recursos. Um inglês que vai para a África tentar salvar o mundo, né? E o vídeo termina falando assim: você pode salvar o mundo de outras maneiras, doe, né? Não precisa ir para lá, e mostra todos os périplos. É uma arte captação de recursos, é contar histórias, é engajar pessoas, é mobilizar as pessoas, é fazer as pessoas se sensibilizarem com a sua causa, mas eu não posso fazer nada disso se eu não tiver uma estratégia por trás. Eu não posso fazer nada disso se eu não acompanhar essa estratégia. Se eu não tenho lógica, a minha ação, ela se perde. Ela pode ter sucesso no primeiro momento, ela pode estar certa no início, mas ela se perde com o tempo. Para terminar, só 2 indicações de onde vocês vão poder saber mais sobre planos de captação, porque a gente está introduzindo o tema para vocês, né? Então, só 2 referências de sites para vocês avançarem, tanto o pessoal que está aqui, como o pessoal que está na internet, para estudar mais. Primeiro, o site da organização que eu dirijo, que é a ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Estão todos convidados a se cadastrarem lá e receberem o nosso boletim semanal gratuito, onde a gente manda editais, vagas, notícias sobre captação de recursos. É aberto para todo mundo, são mais de 35 mil pessoas. Só para vocês terem ideia do tamanho do setor, né? A gente tem mais de 35 mil pessoas de captação de recursos recebendo o nosso boletim. A gente sempre faz o convite para quem é captador que está aqui, também se associar na BCR, porque a gente cresce com o apoio de vocês, como associados. A BCR é uma associação de fato. E, para terminar mesmo, a Captamos, que, para quem ainda não conhece, a Captamos é uma grande plataforma online de conhecimento em captação de recursos. É um site que a BCR desenvolveu e lidera, que traz todo o conteúdo sobre captação de recursos, inclusive esse conteúdo que eu estou trazendo hoje para vocês. E é de graça. É totalmente gratuito para quem quer conhecer e saber mais sobre captação de recursos. Certo, gente? Agora a gente vai passar um tempinho para as perguntas. Eu queria só, antes de concluir, esse material, se o pessoal do Observatório quiser, eu acho que eles têm um contato de todo mundo, eles podem mandar esse material para vocês, vocês podem usar livremente, não precisa se preocupar com isso, tá? E eu, de novo, agradeço o convite para estar aqui. Obrigado, gente. Inicialmente, a gente sabe que nós vivemos um momento de crise no país. Você apresentou um plano de captação ideal. Nesse momento de crise, precisamos ser mais criativos. O que é necessário quando o dinheiro diminui, o investimento diminui? Tá ótimo. Bem, primeiro, a crise afeta mais quem? Quem está preparado ou quem não está preparado para ela? A crise afeta muito mais quem não está preparado. Então, aquelas organizações que estavam mais estruturadas para o momento que a gente chegou de restrição na sociedade brasileira, vamos dizer assim, navegaram de forma menos pior neste último período de crise. Eu tenho navegado. Principalmente, Joel, as organizações que não dependiam de poucos financiadores. Quem dependia de governo, puxa, eu fico triste com isso, com 2 coisas. Primeiro, porque a gente tem uma visão que as ONGs existem para substituir o governo. Nós não existimos porque o governo não faz as coisas direito. Nós existimos porque nós somos parte da democracia. Nós somos parte do fortalecimento da democracia. E sem a sociedade civil forte, não tem democracia forte. Então é importante nós existirmos, inclusive para acompanhar e fiscalizar o governo. Mas tem muito um pouco a visão de que as ONGs existem para fazer o que o governo não faz direito. E que, portanto, é obrigação do governo nos financiar. E tem muita organização que vive disso no dia a dia, de dinheiro público. E quem tem poucos financiadores, quem tem só um financiador como o governo, essas instituições realmente sofreram muito mais na crise. Quem se preparou e diversificou a sua fonte de receitas, foi melhor. E para quem não fez ainda, a dica é essa, quer dizer, comece a diversificar a sua fonte de receitas.
ninguém vive, se mantém e gera impacto com um único financiador. Imagina uma empresa que tem um único cliente. Não existe. Diversifiquem as fontes de receitas. Muito bem. O Marcos Alessandro, da Casa das Irmãs. Ele pergunta, doações de pessoas físicas podem ser descontadas no imposto de renda? Certo, boa pergunta. Podem, faz parte, se eu não estou equivocado, do ciclo de palestras aqui, uma sessão também sobre incentivos fiscais, mais para o final, né, lá em abril do ano que vem, mas podem em leis específicas. Né? O Brasil não é um país que tem uma legislação, do meu ponto de vista, tá, favorável à doação incentivada, porque nós temos várias leis distintas, cada uma com a sua complexidade, ao invés de termos uma única lei que atendesse todas as causas. Ainda assim, as leis que a gente tem podem e devem ser utilizadas pelos indivíduos para doar, por exemplo, para organizações que têm projetos na cultura, para doar para organizações que têm projetos ou estão inscritas nos fundos da criança e do adolescente, porque os indivíduos podem doar com incentivo fiscal também para esses fundos ou para esses projetos aprovados no governo. Muito bem. A Ranieri Pontes, a pergunta dela, você já respondeu, mas é como se formar, como se tornar membro da ABCR? Muito bem. Obrigado, Ranieri, um colega nosso que está há bastante tempo acompanhando a gente na BCR, pela visão mundial também, né? Para se associar na BCR é só ir lá no nosso site, captadores.org.br, e preencher o formulário. Não precisa nem ser captador para se associar, basta querer fazer parte, contribuir para o desenvolvimento do setor e da própria BCR. Você se cadastra no nosso site, depois o valor da anuidade é R$220, R$220 por ano só, né? E além de contribuir com a BCR, depois quem vai para os nossos eventos, para os nossos cursos, tem um descontão que mais do que paga a anuidade. Então, fica feito o convite aí, o Ranieri levantou a bola, eu cortei, né? Fica feito o convite aí para vocês virem se associar na BCR também. Eu tenho alguns botões aqui, viu, Joel? Aliás, bom. Alguém faz aniversário hoje? Não? Que pena, né? Não vai ganhar botão. Mas quem é associado nosso? Aqui da BCR. Eu tenho um botão do Área Sexy. Olha que legal, o botão do Área Sexy. Então, eu não vou atrapalhar agora as perguntas, mas no final eu vou dar os botões. Captação de recursos, claro. da BCR. Do botão para quem se associar. Muito bem, João. Vimos o seu plano interessante. Agora, as organizações de interesse social já têm uma estrutura. Como incorporar imediatamente esse plano de captação de recursos? Você diz como começar, como desenvolver? Exatamente. Você falou corretamente, né? As organizações grandes já têm uma estrutura. É claro que toda organização grande começou pequena. Né? Nenhuma organização começa com 100 funcionários. Elas começaram pequenas e levaram esse pensamento da profissionalização da gestão desde a origem. A gente tem que ter uma gestão profissional. Eu estava até lendo um artigo ontem de uma colega americana que escreveu sobre como nos Estados Unidos eles levaram o profissionalismo ou a profissionalização do terceiro setor ao extremo. E eles estão discutindo nos Estados Unidos a perda dessa característica voluntária do nosso setor. No Brasil, o nosso extremo é o contrário. A grande maioria das organizações não é profissionalizada na sua gestão, é amadora. Né? Não tem funcionários, não tem planejamento, não tem estratégia. Como começar? A diretoria, ou, dependendo da governança da organização, o conselho, né? Do ponto de vista de governança, até recomendo sempre que leiam o Guia de Boas Práticas para o Terceiro Setor, do IBGC, que fala de governança. O ideal é que toda organização tivesse um conselho, e não uma diretoria voluntária. Mas isso é uma mudança que a gente vai transformar aos poucos. Né? O conselho ou a diretoria, com a sua boa vontade, vai liderar essa transformação interna, vai liderar o planejamento. Tem que fazer um planejamento estratégico. Não dá para fazer um plano de captação sem estar alinhado ao planejamento estratégico. Começa pelo planejamento estratégico, e aí a organização vai saber andar. Muito bem. Para encerrar, a Marilene é do Instituto Jatobá. A Mari. Jatobá, obrigado. Como a gestão, uma boa gestão, ajuda na captação de recursos? Puxa, é que algumas coisas, além de eu ser administrador, eu trabalho com isso no dia a dia, né? Então, para mim, às vezes parecem meio óbvias, mas eu não vou ter sucesso em mobilizar doações para a minha causa se a minha estrutura por trás não estiver bem organizada. Né? Eu posso ter sucesso no começo, tem muita organização que ela é dependente do seu líder ou do seu fundador. E aí a gente fica naquilo que se chama de síndrome do fundador. Né? A organização só existe porque tem um fundador que é um bom articulador.
Mas este líder, por melhor que ele seja, uma pessoa do bem, não consegue levar para a organização essa estrutura, para que a organização se desenvolva sem ele. A liderança da organização tem que ter visão de gestão. Se a liderança da organização não tem visão de gestão e não leva isso internamente, ela não vai conseguir ter sucesso também na sua captação de recursos com o tempo. Eu não tenho dúvida, eu visito muitas organizações, eu adoro visitar as organizações. Eu vejo muitas organizações que a hora que o líder se afastar ou por alguma eventualidade falecer, a organização fecha junto. A gente não, nós que fundamos, nós que lideramos as organizações, a última coisa que a gente pode querer é isso. Sucesso na liderança é garantir que a organização continue sem a nossa presença lá. E aí a gente consegue avançar na gestão. Muito bem, agora sim, a última. A Alda da ADID. Temos as mesmas pessoas fazendo várias coisas nas ONGs. Mas como melhorar esse aspecto? Talvez um maior investimento no trabalho voluntário? Como fazer? O trabalho voluntário ajuda. Eu vou te dizer como é que fazer. Assim, não existe receita do bolo, obviamente, tá? Não tem uma chavinha. Fazer uma estratégia, fazer um plano ajuda. A gente tem essa cultura, eu brinquei, né, no começo da minha fala, que a gente tem que deixar de pensar menos, não pode pensar só na despesa, a gente tem que pensar na receita também. A gente se envolve muito com as nossas causas, Joel. A gente quer mudar o mundo, a gente quer atender as pessoas, a gente quer atender o maior número possível de crianças. A gente quer atender o maior número possível de idosos, salvar mais planta, proteger mais animal. A organização tem que ter discernimento, ela tem que ter capacidade de entender as suas limitações. E, às vezes, até fazer um pouquinho menos pelos próximos anos, para garantir que ela tenha capacidade de gestão. Nenhuma organização tem que crescer, crescer, crescer. Ela tem que ter capacidade de gestão. Então, às vezes, controlar um pouquinho o seu ímpeto em querer fazer mais e atender mais pessoas, para poder se dedicar um pouquinho mais à gestão. Os voluntários ajudam bastante nisso. A organização pode trazer voluntários, pessoas, às vezes, que têm bastante experiência e que estão dispostas a ajudar na gestão, porque eu vou pegar o meu próprio exemplo. Eu jamais poderia trabalhar no hospital. Eu sofro com o hospital. Não é um ambiente que eu consiga conviver. Eu sofro internamente. Minha causa é criança. Se eu for para um hospital de crianças, eu sofro mais ainda. Então, como é que eu ajudo? Eu ajudo mobilizando recursos e doando para essas causas. Assim como eu tenho um monte de gente que não tem o preparo e não é feita para estar na ponta, mas pode estar no que a gente chama em inglês de back-office, pode estar na gestão, apoiando o desenvolvimento de quem está na ponta. Muito bem. Nossos agradecimentos ao João Paulo Vergueiro, da BCR. Obrigado, gente. Fica o meu e-mail aqui para quem quiser falar comigo depois.